Boa noite, meus queridos irmãos que estão sempre nos acompanhando na live. Quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, e nós vamos dar início, meus irmãos, nessa noite ao nosso estudo bíblico, né? Nós vamos falar nessa noite sobre os decretos de Deus, os eternos decretos de Deus. Por isso, eu convido você nessa noite a estar nos ajudando, né, cooperando com esse momento de estudo pela internet, que o nosso Deus possa tirar suas dúvidas, possa abrir sua mente, possa fazer você compreender a sua palavra, os seus propósitos. Os decretos de Deus são, meus irmãos, um ensino espetacular. Um ensino que esclarece muitas dúvidas, que abre a nossa mente, nosso entendimento para compreender como que foi projetado, planejado a criação de todas as coisas. Então, quero ter a ajuda dos irmãos, né? Em nome de Jesus, nessa noite. Vamos estudar os decretos eternos de Deus. Daqui a um minutinho nós estaremos entrando em definitivo ao nosso estudo. Quero dar boa noite para o seu Adi. Seu Adi, boa noite, seu Adi, que está chegando. O Isaac. Deus abençoe, meus irmãos, né? Vamos estudar nessa noite os eternos decretos de Deus. Vamos entender algumas coisas específicas, algo que vai esclarecer muito o nosso entendimento. Nosso estudo bíblico dessa noite, então, é os decretos eternos de Deus. Boa noite, Kelly, que está chegando também. Boa noite, Isaac. Boa noite, meus irmãos. Vamos estudar. Vamos exercitar nossa mente nessa noite, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos que estão chegando nessa live, o Adenilson já está chegando também. Boa noite, Adenilson. Nós vamos estudar, meus irmãos, os eternos decretos de Deus. Vamos estudar nessa noite esse ensino, essa doutrina tão importante para a nossa igreja, para o nosso entendimento, né? Vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Vamos tirar algumas dúvidas. Vamos aprimorar nosso entendimento nessa noite em nome de Jesus. Meus irmãos que estão chegando, Deus abençoe. E vamos nos juntar nessa noite para aprender. E eu tenho certeza que vai ser muito importante para nós, né? Essa música que nós estamos ouvindo aqui, meus irmãos, essa música Quão Grande é Meu Deus, né? Essa música é uma música americana, né? Se eu não me engano, em inglês ela é How Great Will God Us, né? Quão grande nosso Deus é.
eu me lembro de ouvir essa música a primeira vez em um depoimento de um cientista. Um cientista que estava relatando, ele é um cientista cristão, e ele estava relatando sobre as últimas descobertas da ciência relacionada ao universo. E eles, cada vez que eles exploravam o universo, mais eles descobriam que o universo ia mais para dentro, ele era mais profundo. E em um certo momento esse cientista chegou a declarar que para a ciência de hoje, para o entendimento do homem hoje, o homem moderno, será muito difícil o homem explorar o universo no seu tamanho e entender que tamanho que ele tem. Mesmo com as mais avançadas tecnologias e os telescópios mais avançados, eles ainda não têm nem ideia do que tem adiante no universo. Então, colocaram como fundo do depoimento desse cientista cristão a música em inglês "Quão grande é o nosso Deus", para mostrar, meus irmãos, o tamanho do poderio, né? Mas a gente tem uma noção do poderio do nosso Deus, que é inacreditável. Mesmo com os cientistas lançando os seus telescópios para o profundo do universo, eles viam que ainda tinha muito mais para dentro. É coisa assim incalculável o que existe no horizonte do universo para a ciência descobrir. Então, para nós nessa noite eu coloquei essa música também intencionalmente, porque quando nós vamos falar sobre os decretos de Deus, meus irmãos, eu vou trazer para os irmãos aqui mais ou menos o tamanho, eu vou querer passar para os irmãos o quão grande nosso Deus é. O quão grande nosso Deus realmente é. Isso na perspectiva humana, né? Nós vamos ficar impactados com o tamanho do nosso Deus na nossa perspectiva, né? Quero dar uma boa noite para a Flávia já está aqui também. Vamos, meus irmãos, então, vamos fazer uma oração pedindo ao nosso Deus que nos instrua, que nos ilumine por meio do seu Santo Espírito. Vamos orar. Bendito Deus poderoso e exaltado, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui nessa noite, para que juntos, ó meu Deus, com os irmãos que estão nos acompanhando nessa live, nós possamos aprender mais do Senhor. E nessa noite, ó Deus, vamos estudar sobre os decretos do Senhor, Pai. E queremos te pedir que o teu Santo Espírito ilumine nossa mente. E ilumine também, ó Deus, a mente dos irmãos que vão acompanhar essa live. Que em nome de Jesus, nós possamos sair daqui exaltando e bendizendo o teu santo nome cada vez mais. Porque sabemos que o Senhor é grande, ó Pai. Não há como medir a tua grandiosidade, meu Deus, mas tu és grande. Oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus queridos irmãos, nós vamos estudar nessa noite, como eu falei no começo, sobre os decretos de Deus. O que são os decretos de Deus, né? A pergunta 12 do Catecismo Maior de Westminster, que é o catecismo pelo qual a Igreja Presbiteriana se norteia, ela diz assim: os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelo qual, desde toda a eternidade, Deus, para sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e os anjos. Os decretos são o quê? Os decretos significam, meus irmãos, que tudo que existe no universo foi determinado por Deus que existisse. Entenda isso. Tudo que existe, existe porque Deus determinou, e tudo que existe, existe por uma razão. Certo? A areia no mar existe por uma razão. As formigas nas florestas existem por uma razão. Um meteoro passando no universo existe por uma razão. Uma brisa fresca de manhã existe por uma razão. Tudo que existe foi decretado. Ou seja, entenda, o decreto não está ligado apenas a uma ordem. Está ligado a uma determinação de função às coisas que existem. As coisas não existiriam
se elas não tivessem função específica na criação. Então, tudo que existe, existe por uma razão, senão não existiria. Entenda isso. Os decretos estão ligados à funcionalidade das coisas. O que existe, existe porque é uma razão para ele existir. Certo? Então, como é que Deus planeja essas coisas? Com um propósito. Deus planeja as coisas com um propósito. E é interessante. Isaías 46:10 diz assim, resumindo: eu faço o fim antes do início. Isaías está revelando, né? Deus usando Isaías para mostrar que tudo que existe, Deus viu o fim de tudo que existe. Então tudo que tem no universo, Deus já sabe qual o destino, porque foi determinado por Ele. Que interessante. Então, as coisas só existem porque Deus viu a finalidade delas. Você está entendendo? Entenda isso. As coisas só existem porque Deus viu a finalidade delas. Deus sabe para que aquilo está ali, em que aquilo coopera com o seu plano, com o seu propósito, com o seu projeto. Essa é a ideia dos decretos. Qual que é a maravilha disso, meus irmãos, de entender os decretos? É que os decretos nos posiciona num alicerce, nos coloca numa base de tranquilidade, de segurança em relação às coisas que existem, as coisas que foram criadas, inclusive nós, os seres humanos, inclusive os anjos, como fala a pergunta 12 aqui do Catecismo Maior. Isso nos dá segurança em entender que cada coisa que acontece no universo nesse momento foi decretado por Deus antes da fundação do mundo, e o que está acontecendo agora só está acontecendo porque Deus deixou que antes da fundação do mundo isso acontecesse. Ok? Então, vamos partir para o coronavírus. O coronavírus é um decreto de Deus estipulado, determinado por Deus antes da fundação do mundo para acontecer nos nossos dias. E quando eu falo assim, meus irmãos, coisas que aconteceram na eternidade, que estão sendo executadas na criação no nosso tempo, eu quero que você entenda uma coisa. Deus nos trancafiou em duas caixas, vamos dizer assim, duas caixas que nos prendem nesse tempo de vida. Essas duas caixas nós chamamos de espaço e tempo. Uma caixa chama-se espaço, uma outra caixa se chama tempo. Nós estamos presos no tempo. E Deus determinou que nós estivéssemos presos no tempo. Isso você vai ver em Gênesis 1, vai lendo Gênesis 1, quando vai falar da criação do sol, Gênesis 1, verso 14, vai lendo ali, se eu não estiver enganado aqui, mas vai lendo ali em Gênesis, quando Deus cria o sol, Deus cria a lua, Deus está criando o tempo e prendendo o homem nisso, no tempo. E o homem também é preso numa segunda caixa, no espaço, certo? Não só o homem, mas todas as coisas no universo estão presas no espaço. Significa que há limites para tudo. Tudo Deus deu limites, certo? Todas as coisas no universo possuem limites. Um exemplo para os irmãos. Não sei quantos dos irmãos aí já foram na praia. Quantos irmãos já foram em praia? Eu fui em praia um tempo atrás, eu não conhecia mar. E aí eu fui em São Paulo, numa praia lá em Bertioga. E aí, meus irmãos, eu na beira do mar ali, isso eram as 9 horas da noite, eu cheguei a ficar emocionado de ver que o mar, a onda do mar, ela vinha até a praia e voltava para trás. E eu pensei, meu Deus, é igual está escrito na Bíblia, que o nosso Deus deu limites para o mar, Ele deu limite para as ondas. É impressionante. Por que o mar não invade a costa? Porque Deus deu um limite. Lembra do limite espaço? O limite espaço significa que o nosso Deus determinou
que tamanho, que comprimento, que profundidade seriam todas as coisas que existem, e tudo isso estaria diante da vontade dele. Quer um outro exemplo espetacular? A água. Você sabia que a água congela a 0 graus? Mas você sabia que a água tem um limite de resfriamento? A água ela só chega a menos 40 graus. Você imaginou se a água congelasse toda? Você já imaginou o que aconteceria com o ser humano, com a raça humana, se a água congelasse toda? Você pode ver que quando você vê alguns filmes ou reportagens sobre o Polo Sul, o Polo Norte, há uma crosta de gelo e embaixo da crosta de gelo a água. Certo? Por quê? Porque a água ela tem um limite para congelar, ela vai chegar até um certo grau e depois ela não vira gelo mais. É uma coisa assim, como se Deus estivesse dizendo, sempre vai ter suprimento de água, sempre vai ter mais ou menos isso, entenderam, irmãos? Deus deu limite para o congelamento da água. Deus deu limite também para o calor. O maior calor calculado até hoje é o do Sol. O do Sol. O calor do Sol chega a 5.000 graus. 5.000 graus. Aqui na Terra, aqui no nosso planeta, nós temos cálculos de 1.600 graus, que é nesses fornos aí para derreter ferro. Mas o Sol chega a 5.000 e é uma variação. É uma variação. Os cientistas acreditam que em certos pontos no Sol está mais quente, está mais frio. E o Sol, meus irmãos, está a não sei quantos milhões de quilômetros de distância da Terra. Por quê? Deus deu um limite entre a Terra e o Sol em relação ao calor. Porque se não tivesse esse limite, esse calor do Sol, meus irmãos, se nós estivéssemos mais próximos do Sol, nós estaríamos torrados. Você imagina, né? Nós estaríamos torrados. E se fosse mais longe, nós estaríamos congelados. Então Deus determina o limite exato nos seus decretos da distância do Sol e da Terra, da distância da Lua e da Terra, porque é a Lua que regula marés, regula clima, regula vento, regula a Lua. A distância que ela está da Terra é a distância perfeita para regular o clima na Terra, para regular a temperatura da Terra. Várias coisas na Terra estão ligadas à Lua, maré. Meus irmãos, por que isso acontece? Porque Deus determinou um espaço, uma distância. Até o universo, que no começo do século XX era defendido por Albert Einstein. Albert Einstein, um cientista, né? Keila, que está assistindo a nossa live aqui, né? Keila, o Albert Einstein dizia que o universo era infinito. O Albert Einstein dizia que o universo era infinito. Até que dois cientistas, no começo do século XX, aprimoraram o telescópio, e depois que eles apontaram esse telescópio para um lugar no espaço, eles descobriram que o universo estava em movimento, e que por causa desse movimento era a prova de que o universo estava em expansão. Ou seja, o universo tem um tamanho. O universo tem um tamanho. Agora, qual é o limite do universo? Aonde ele chega? Qual é o final do universo? Ninguém consegue chegar lá. Deus determinou o limite para tudo. Veja, nós temos tempo de vida. Nós temos nosso tempo de vida. Todas as coisas que existem, elas possuem um tempo. Isso está na segunda lei da termodinâmica, que todas as coisas que existem possuem energia, e a energia um dia acaba. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Deus determinou isso. Aonde? Nos seus decretos. Em que isso nos ajuda, meus irmãos, como cristãos? Em que isso nos sustenta como cristãos? Nos sustenta em relação às outras religiões, em relação a cientistas, pesquisas, em relação a outros relatos, em relação a outras opiniões. Antes de existir Bíblia, meus irmãos, antes de nós conhecermos isso, o homem que não conhecia Deus estava preocupado, querendo saber de onde que veio a criação, quem criou tudo isso, qual é a finalidade disso tudo que existe.
Essa sempre foi a pergunta das nações, dos povos. Por que é que nós nascemos? Por que é que nós estamos aqui? Qual a nossa finalidade? Mas nós, como cristãos, conhecendo a doutrina dos decretos de Deus, estamos tendo as respostas para os nossos questionamentos. Principalmente uma questão que é feita, questionada, perguntada por todo ser humano. O ser humano, ele pergunta assim, ó, quem sou eu? E segunda pergunta, qual a minha finalidade aqui na Terra? Qual a razão de eu ter nascido? Sabe quando a pessoa, ela diz assim, briga em casa, discute em casa, aí diz assim, mãe, eu não pedi para nascer. A senhora que me pôs no mundo, eu não pedi para nascer. Aí, essa resposta é resultado da incompreensão da finalidade do porquê você existe. E tudo que existe, eu já falei aqui, existe por uma razão. Você não nasceu à toa. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu para completar os 7 bilhões de habitantes da Terra, não. Não, senhor. Você nasceu porque existe uma razão, existe um propósito pelo qual Deus determinou da fundação do mundo para cumprir em você. Como cristão, você precisa saber disso, para que quando você se deitar de noite e você tiver passado um dia muito turbulento, muito difícil, você entender que o dia que Deus te deu, turbulento e difícil, foi decretado por Ele. E que o seu dia deve terminar, não com você perturbado, angustiado, mas sim glorificando a Deus, dizendo, Senhor, eu nasci porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu enfrentei um tempo difícil, mas tenho certeza absoluta que foi determinado pelo Senhor. Não sei quantos conhecem Abacuque, mas Abacuque no capítulo 2, Abacuque vai dizer para Deus assim, Senhor, agora eu entendi porque o Senhor colocou os inimigos contra Israel, para eles estarem sempre na tua presença. Veja, Abacuque descobre a finalidade porque Israel tinha tantos inimigos. Tinham inimigos para que Israel se voltasse para o Senhor. A razão dos inimigos na vida de Israel, Abacuque descobre isso, é para que Israel esteja sempre na presença de Deus. Então, enquanto outras nações, outros povos e até o mundo está vivendo nesse tempo sem saber por que nasceu, qual a sua finalidade nesse mundo, e devido a isso, pessoas caem em depressão, perdem a razão de viver, vivem tristes, né? Vivem angustiadas, sem sentido para a vida. Crentes em Jesus, que conhecem os decretos de Deus, devem entender que a sua existência tem uma razão. Se não tivesse, você não existiria. Ok? É interessante, meus irmãos, mas é espetacular entender isso. A sua existência é razão de um propósito. É razão de um destino que Deus determinou para você cumprir. Uma outra pergunta aqui diz assim, quais são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são seu propósito eterno de acordo com o conselho da sua própria vontade, pelo qual sua glória predestinou tudo o que haveria de acontecer. Os decretos de Deus são seu propósito eterno, de acordo com a sua vontade, para a sua própria glória. Ele predestinou tudo o que haveria de acontecer. Então, sabe quando às vezes você está debaixo de uma árvore, conversando com um amigo, e um fruto passa tirando o risco da sua cabeça? Determinado por Deus. Aliás, você está exatamente no local que Deus determinou que você estivesse antes da fundação do mundo. Casado com a pessoa que Deus determinou antes da fundação do mundo. Vivendo a vida que Deus determinou antes da fundação do mundo. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Os decretos de Deus e seus propósitos não tiram a responsabilidade humana. Isso mais para frente nós vamos conversar sobre isso. Os decretos de Deus e o destino que Deus traçou para tudo que existe, no homem não tira a sua responsabilidade, mas isso é um outro assunto. O que eu quero que você entenda aqui é que todas as coisas que estão acontecendo hoje, nos nossos dias,
principalmente relacionado a esse negócio de coronavírus, relacionado à corrupção. Vamos aumentar mais, vamos aumentar aqui, vamos ampliar a nossa situação. Nós estamos vivendo num país em que os governadores trancafiaram as pessoas dentro de casa. Muito do que se mostra aí é de que alguns governadores estão usando por trás disso interesses políticos. Nós estamos vendo um presidente que está com os pés e as mãos amarrados para fazer as coisas, porque, infelizmente, tem pessoas com interesses muito mais fortes em relação ao presidente, né? Então, travam o presidente. Mas o que acontece? Quando nós vemos essas coisas, a corrupção, essa desgovernança, né, dos governadores e tudo mais, tudo isso está ligado aos decretos de Deus. Tudo isso. O nosso presidente está lá porque Deus decretou que ele estaria lá. Deus determinou que ele seria o nosso presidente. Os governadores que estão governando o nosso país estão fazendo o que estão fazendo, eles foram, todos eles, decretados por Deus antes da fundação do mundo, que seriam governadores nesse momento. A situação que nós estamos vivendo no país, essa incerteza do futuro, toda essa incerteza foi decretada por Deus antes da fundação do mundo. Imagina que você nasceu no ano em que, por conta de você ter nascido nesse ano, você está vivendo esse tempo. Quem decretou que você nasceria no tempo que você nasceu foi Deus. Então, a idade que você tem hoje, que dá para você acompanhar o que você está acompanhando nesse tempo, é uma determinação de Deus. E em que isso nos conforta? Se você é um cristão e você conhece a doutrina dos decretos de Deus, meu irmão, você precisa entender que a sua existência nesse tempo que nós estamos vivendo foi determinado por Deus. E você está vivendo nesse tempo para um propósito. Esse que é o detalhe. Por uma razão você foi determinado por Deus que nascesse nesses dias. E visse o que você está vendo. Infelizmente, o que nós temos visto nos nossos dias é que, devido à perplexidade dos acontecimentos, muitos dos crentes têm perdido sua fé. Têm desanimado com a palavra de Deus, desanimado com a igreja, devido à incerteza do futuro. Mas, se você, nessa noite, entender a importância dos decretos de Deus na criação, na sua vida, em determinar espaço e tempo, como eu falei no começo, você vai se acalmar, você vai ter paz. Por quê? Porque todas as coisas que estão acontecendo, como eu já disse, foram decretadas por Deus antes da fundação do mundo para acontecer. Tem um escritor, teólogo chamado A.J. Gordon, que ele diz assim, o universo sem decretos seria tão irracional e espantoso quanto um trem na escuridão sem luz e sem condutor, e sem certeza de que no momento seguinte ele não cairia no abismo. Ou viver a vida como crente, sem entender que tudo que está acontecendo está sendo conduzido por Deus, porque foi decretado por Ele, é como esse escritor está dizendo, é como ser um trem na escuridão, sem luz, sem maquinista, sem nada, e com a certeza de que ia cair no abismo. Mas nós não somos assim, meus irmãos. Nós não somos assim, nós somos crentes que creem que o Senhor determinou todas as coisas. Mas por que muitas vezes nós temos dúvidas? Por que muitas vezes nós caímos em questionamento em relação aos propósitos de Deus? Essa pergunta está ligada a duas coisas. E está ligada a uma coisa. Essa questão está ligada à nossa natureza caída. E essa questão produz duas coisas. Primeiro, as pessoas caídas querem acreditar que tem o controle final do seu propósito e destino. Porque nós desacreditamos, às vezes desconfiamos que Deus está no controle de tudo, por causa da nossa natureza caída. E nossa natureza caída produz dois comportamentos. Primeiro, as pessoas acreditarem ou querem controlar o seu destino.
não aceitar que tem alguma coisa ou algo por trás de tudo que está acontecendo na sua vida. A segunda coisa, as pessoas caídas rejeitam a ideia de um Deus soberano que está além da nossa plena compreensão. As pessoas não querem aceitar, porque elas querem ter o controle das suas vidas. Elas querem ter o destino todo determinado por elas. Elas querem dormir dizendo, amanhã eu vou fazer tal coisa. E no outro dia ela fazer a coisa. E se ela não conseguir fazer, ela se frustrar e culpar o destino, o horóscopo. Né? Vai culpar alguma coisa pela sua vida não ter dado certo, não ter acontecido da forma como ela pensou. Isso está relacionado à nossa natureza caída. O ser humano, ele está limitado por Deus. A nossa capacidade intelectual não vai compreender, mas nunca, o que Deus determinou para cada um de nós, da forma que Ele determinou. Nós não vamos compreender nunca os planos de Deus em relação às nossas vidas, e muito menos, às vezes, aceitá-lo como nós deveríamos aceitar. Né? Então, aqui ele está dizendo aqui, o Salmo 139 diz que no teu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Veja a importância, né, Kelly? Parabéns pelo texto, de nós conhecermos os decretos. Nós vamos entender que todas as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas foram predeterminadas. Agora, o homem caído não sabe disso. E nem entende que está preso nas duas caixas, lembra? Duas caixas, espaço e tempo. Nós estamos presos nesses dois contextos, né? Então, há uma consciência persistente na vida do homem de que, de alguma forma, essa consciência quer negar, né? Ela suprime a existência de uma deidade, de Deus, ou uma força, né, que está por trás de cada fato no universo, de cada fato, de cada situação na criação. Eu já ouvi não foi uma vez só não, mas algumas vezes, pessoas dizerem assim, depois de um acidente grave, uma fatalidade na vida de alguém: não, tira Deus disso, Deus não está por trás disso não. Às vezes aconteceu um assassinato, um homicídio grave numa família, e eu já ouvi alguém dizer assim: não, Deus não está por trás disso aí não, isso aí é a pessoa mesmo. Meus irmãos, mesmo que seja duro de se dizer isso, mesmo que machuque dizer isso, Deus está por trás, sim. Deus deixou com que o assassinato acontecesse. Deus deixou e determinou. É mais que isso. Ele não só deixou, ele determinou que um assassinato acontecesse, que existisse países pobres com crianças morrendo de fome, e que existisse também pais maus, pessoas más, situações terríveis no mundo. Ele decretou, ele deixou. Ele deixou, ele determinou. Ele não só criou, mas ele disse: isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É duro, meus irmãos, falar isso. É duro ouvir isso, mas essa é a verdade. É porque nosso coração, nossa consciência também, nosso sentimento humano, né, quer jogar para Deus assim, quer moldar um Deus segundo nossos propósitos, e dizer assim: não, Deus não é assim não. Não, Deus não vai fazer isso não. Deus nunca pensaria em fazer isso. Deus pensaria, meus irmãos, e ainda determinou. As pessoas morrem mesmo de assassinato, as pessoas morrem mesmo de acidente de trânsito. Há casos e questões catastróficas acontecendo no mundo em todo instante, que estão exatamente no controle de Deus, e foram todos eles determinados por Deus. Por isso, nosso Deus pode ser considerado soberano. Nós podemos dizer: nosso Deus é soberano, porque é Ele que está por trás de tudo isso. Então, quando nós não entendemos esses fatos, esses fenômenos, nós caímos em algumas questões que estão ligadas a ideias que o homem tem em relação
a Deus em relação à criação. Existe um pensamento aí chamado naturalismo. O naturalismo, ele acredita que as leis físicas e as escolhas humanas controlam a direção da história. As leis físicas e as escolhas humanas controlam a direção da história. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Mesmo existindo as leis físicas, Deus está por trás, controlando cada lei física e determinando em que momento, de que forma essas leis vão se ajustar. As leis físicas estão todas elas trabalhando para a vontade de Deus. Isso Tomás de Aquino já tinha observado sobre isso, já falei aqui algumas vezes. Não existe, então, nenhuma lei física que seja autônoma. Toda a lei da física, ou seja, todo o movimento do universo, tudo que está acontecendo agora no universo de movimento está no controle de Deus. Veja quantas vezes Deus disse para Israel que Deus ia mandar chuva serôdia e temporã. Deus estava dizendo para Israel, olha, eu vou fazer chover no tempo certo, mas também eu vou mandar chuva além do que eu já mandei. Ora, e a lei da física por trás das chuvas? Onde é que está? Não, está Deus controlando. Mais ainda, no deserto, na travessia do deserto, quando o povo foi conduzido por Moisés, Deus, ele quebra a lei da física ali, abriu o mar. Como é que esse mar foi aberto? Onde é que está a lei da física agora na abertura do mar? Onde é que fica? Né? Mais ainda, e Elias sendo levado, sendo transportado para a eternidade vivo. Como é que foi isso? Né? Como explicar isso? Como explicar onde que Jesus está agora? Jesus venceu a morte e o corpo de Jesus não está na sepultura. Jesus transformou o corpo humano num novo corpo, que é o corpo que nós teremos no futuro. Como explicar isso? Cadê a lei da física para o corpo que nós teremos? Que Jesus tem agora nesse momento? Como explicar? Então, cadê a lei da física para isso? Como explicar a transladação de Filipe, que está em Atos? Ele estava num lugar, apareceu em outro. Como explicar Jesus dizendo quando os discípulos estavam no meio do mar e o mar se revoltou, e Jesus dizendo para o vento, para, dizendo para o mar, para? Como explicar isso, meus irmãos? Para a mente comum, para a mente das pessoas que não conhecem Deus, que são naturalistas, eles vão dizer, não, as leis da física e as leis e as escolhas humanas é que controlam a história. Não, a história ela foi escrita por Deus antes da fundação do mundo, ela tem começo, meio e fim. Ela se define, ela chama queda, criação, redenção. Ainda tem uma quarta, que é a consumação. A história se define assim, criação, queda, redenção, consumação. Deus definiu assim, Deus determinou assim, Deus criou, o homem caiu, queda, ele envia Jesus, antes da fundação do mundo já havia determinado isso, redenção, e tudo um dia vai acabar, que está ligado à segunda lei da termodinâmica, que eu já falei aqui. Então onde é que está essa ideia do naturalismo aqui, funcionando segundo as bases bíblicas? Não funciona. Tem uma outra ideologia chamada fatalismo, que ele diz o seguinte, ele vê as forças de controle impessoais como alternativa a um Deus pessoal. Para o Deus fatalista, não é mais do que um funcionamento da natureza ou forças impessoais desconhecidas. Todas as coisas acontecem e acabarão por sair de forma pré-determinada. Está aqui uma ideia que entra em tensão com a predestinação que nós acreditamos. Essa aqui é a predestinação fatalista, né? Aqui vai dizer que tudo, inclusive as ações humanas, ela vai tirar aqui a responsabilidade humana. O fatalismo tira a responsabilidade humana. Não, mas o ser humano, meus irmãos, ele possui vontade. É claro que eu não quero focar aqui nesse momento, nesse ponto, sobre a responsabilidade humana. Mas o fatalismo vai dizer que até quando o homem vai pegar numa colher,
ali Deus determina para ele como se estivesse controlando um robô. Que a ideia do fatalismo é o homem como um robô. Não, o homem não é um robô, certo? O homem não é um robô, o homem possui vontade. O homem possui vontades. Mas mais para frente nós vamos falar sobre isso. Existe também outros pensamentos, outras ideologias que estão ligadas às filosofias. As filosofias humanas que querem sempre tirar Deus do controle de todas as coisas e colocar o homem como sendo o centro das determinações da sua vida, dos desejos da sua vida. Mas isso aqui, meus irmãos, está ligado ao que eu falei no começo, a queda. Está ligado ao ser humano que é corrompido. Por ele ser corrompido, o que acontece? Ele tem seu entendimento sobre Deus e sobre as coisas de Deus limitadas. Então ele não vai entender, mas de forma nenhuma, todas as coisas, mas de forma nenhuma. Ele vai, em algum momento, entrar em tensão em relação à vontade de Deus e os propósitos de Deus, né? Igual Isaac diz aqui no Isaías 41:10, né? Ele diz assim: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e sustento com a minha destra fiel. Exatamente. O Senhor sustenta, ajuda, né? Governa com sua destra fiel. E quem somos nós para fugir da vontade de Deus? O próprio Deus diz assim: agindo eu, quem impedirá? Né? Então, Deus decreta eternamente todas as coisas, né? O catecismo diz: os decretos de Deus são seu propósito eterno, de acordo com o conselho da sua vontade, pelo qual, pela sua própria glória, ele preveniu tudo que acontecer, tudo que ia acontecer. Ou seja, Deus fez tudo isso para a glória dele. Deus fez tudo que existe, toda a criação, para a glória dele, para bendizer a ele, para exaltar ele. Então, nada do que foi criado está isento dos decretos de Deus. Nada do que foi criado está isento dos decretos de Deus. Nada na sua vida, meu irmão, está isento dos decretos de Deus. Tudo foi determinado por ele. O texto que eu estou lendo diz assim: os eventos podem ser condicionados a outros eventos, mas os decretos de Deus não estão condicionados a algo não decretado. Isso tornaria a condição mais absoluta na determinação do curso dos acontecimentos do que Deus. Ou seja, os decretos de Deus não estão condicionados a algo que não seja decretado. Quando nós falamos sobre a responsabilidade humana, por exemplo, e nós dizemos assim: o homem é responsável pelos seus atos, nós queremos dizer, meus irmãos, que quando você tem uma vontade de fazer alguma coisa, Deus vai deixar você fazer. Mas ele também tem um limite para a sua vontade, para os seus desejos. O que você quer, o que você vai fazer, aquilo que você pensou em fazer, tem que estar de acordo com o que Deus decretou. Porque Deus também decretou e determinou como seria nas nossas vontades, em que quantidade nós exerceríamos na vida, no nosso contexto, o que nós queremos, o que nós pensamos, o que nós desejamos. É por isso que é importante, meus irmãos, nós entendermos a questão da oração. A oração é algo muito precioso e pouca gente entende sobre qual a funcionalidade da oração. A oração, ela é uma maneira de nós conversarmos com Deus. E na conversa com Deus, pedimos para que a nossa vontade se alinhe com a vontade dele. Por quê? Porque Deus já tem uma vontade determinada para nós. E nós temos uma vontade. Lembra de Provérbios 16? Que o coração do homem faz planos, né? Mas a resposta certa vem da boca de Deus. Né? Provérbios 19:21. Muitos planos há no coração do homem, mas a resposta certa vem de Deus. Nós vamos ver sempre o homem tendo desejos,
tendo vontades, mas Deus já tem determinado para esse homem outras coisas. Então, na oração, o que nós fazemos? Nós dizemos: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer, eu estou querendo isso, mas seja feita a sua vontade. Lembra da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, o que é que Jesus orou? Jesus disse, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, a oração de Jesus, na oração de Jesus, Jesus estava alinhando o seu, talvez, projeto, plano, ao de Deus. Seja feita a sua vontade. Por que eu estou dizendo que Jesus alinhou a sua vontade com a de Deus? Porque quando Jesus estava a horas de ser morto na cruz, ele foi para o Getsemane, meus irmãos. E na oração lá no Getsemane, Jesus disse: se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Olha, Jesus, meus irmãos, era homem também, é um homem Deus, né? Jesus era Deus, Jesus era homem. Como homem, ele sentiu medo. Como homem, ele pensou: rapaz, será que eu vou dar conta de morrer na cruz? Será que não tem uma outra maneira de eu passar por esse propósito? De repente, eu não morrer na cruz, não ser chicoteado, não ser humilhado, não ter uma cruz de espinho fincada na minha cabeça. Será que não tem uma outra maneira? Mas aí o que Jesus diz? Não, Senhor, seja feita a sua vontade. Ou seja, na oração do Getsemane, Jesus lembra que a vontade de Deus é que deve prevalecer. Então, na oração, é que nós vamos então definir junto com o Senhor: Senhor, eu não sei, eu estou querendo isso, mas de repente não é o que o Senhor quer. Me ajuda a entender a sua vontade e põe na minha vida aquilo que o Senhor quer e que eu entenda, que eu compreenda, que eu aceite, né? O Adenilson diz assim: graça te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Sabes muito bem. E tua obra são admiráveis e a minha o sabes muito bem. Salmos 139, verso 14, né, meus irmãos? Que de modo assombroso, Davi está dizendo, ele foi criado, que ele foi lançado na criação pela vontade de Deus para que ele exercesse uma função. E é interessante, meus irmãos, a nossa oração, que eu quero focar na oração em relação aos decretos. Quando nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor alinhe na nossa vida a vontade dele com o que nós queremos, pensa em Davi. Pensa em Davi cuidando de ovelhas e ali com 17 anos, né, um adolescente, pensando como que seria a sua vida quando ele estivesse mais velho, o que seria que ele ia fazer, né? De repente seria um fazendeiro, né, casado ali, criador de ovelha, porque ele mexia com isso, já tinha prática em cuidar de ovelhas. Imagina um Davi, né, já fazendo planos, né, em como vender as ovelhas, quanto que ele venderia, como tiraria a lã, e todos os seus planos. E de repente aparece Samuel na casa dele, né, sendo conduzido por Deus lá para daquela casa tirar um rei, que era Davi, né? Em que isso nos ajuda nessa noite em relação aos decretos? Que muitas vezes, meus irmãos, nós nem sabemos o que vai ser de nós amanhã. O que Deus tem preparado para nós amanhã. E o que nós vamos viver amanhã. Por isso que nós precisamos entender os decretos como sendo uma estrada em que o Senhor já determinou o que ia acontecer na sua vida e que o que você está vivendo hoje pode não ser o que você vai viver daqui a 10 anos. Pode não ser. E o que você está desejando também pode não ser de jeito nenhum o que Deus quer para a sua vida. Está entendendo? Você precisa, na oração, pedir: Senhor, me ajuda a compreender qual a sua vontade, e quando essa vontade se cumprir na minha vida, que eu aceite, meus irmãos,
que essa é uma forma de Deus conduzir os seus filhos, né? Os decretos são uma forma de Deus conduzir os seus filhos de uma maneira que traga a eles tranquilidade, conforto e ao mesmo tempo os mantenha tendo fé no Senhor, amando o Senhor pelaquilo que o Senhor faz nas suas vidas. Porque Davi se tornou rei. Mas pode ser que nós, meus irmãos, não caminhamos assim nessa questão de tornarmos reis, ter um cargo superior. Mas muitas vezes, muitos de nós aqui possam ser levantados como missionários e ser levados para campos aí espalhados pelo mundo, e nós nunca nem esperávamos que isso acontecesse na nossa vida. Agora, uma coisa nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus muitas vezes nos prepara para situações e nós não entendemos. Os seus decretos já nos exercitam para situações que nós vamos viver, nós não sabemos qual, mas muitas vezes já estamos sendo treinados para vivê-las. Você nessa noite, por exemplo, pode estar vivendo uma profissão, trabalhando em algo que você nunca imaginou na sua vida que você ia trabalhar. Mas imagina que você desde pequeno já falava dessa profissão. Você que não entendia. Imagina que desde pequeno Deus já te conduzia a gostar da área que você está exercendo. Não só isso, pode ser muitas coisas nas nossas vidas que o Senhor já nos treinava no passado para absorvermos o que nós estamos vivendo hoje e dizer assim, rapaz, por isso que eu passei por aquilo, naquela época, naquele tempo, foi para eu usar nesses dias, viver nesse momento. Então, nos decretos de Deus, a nossa vida, meus irmãos, possui um propósito, como eu falei no começo. E nós não nasceríamos, não existiríamos, se nós não estivéssemos cumprindo um propósito. Porque tudo que existe no universo, desde o menor átomo, partícula do átomo que exista, todas essas coisas estão cumprindo um propósito. Existem porque há um propósito para se cumprir. Lembra de Isaías 46:10? Deus criou todas as coisas, né? Antes que existissem, antes que todas as coisas viessem a funcionar no mundo, Deus já sabia o que ia acontecer com elas. Isaías 46:10. Todas as coisas que existem, Deus já via com a finalidade delas. Então, é uma forma de Deus ajustar nossa vida na sua presença. E em todas as áreas, meus irmãos. Por que é que eu estou trabalhando nessa área na igreja? Porque Deus determinou de alguma forma no passado. Por que é que eu estou casado com essa pessoa? Porque Deus determinou que alguma coisa aconteceria com vocês dois e alguma finalidade existiria nesse encontro de vocês. Por que eu estou trabalhando onde eu estou trabalhando? Porque Deus decretou no passado que você precisaria passar por essa profissão para aprender alguma coisa. Por que eu moro onde eu estou morando? Porque Deus determinou antes da fundação do mundo que você deveria aprender alguma coisa aí onde você está para exercer no futuro. Ou, em outras palavras, Deus nos coloca em situações que muitas vezes está moldando o nosso caráter para vivermos outras situações lá no futuro. Tudo isso decretado e determinado pelo nosso Deus. Então, meus irmãos, é muito importante nós aprendermos sobre os decretos de Deus, né? Nós aprendemos sobre a vontade de Deus. O texto que nós estamos lendo aqui diz assim, ó, Deus não conseguiu controlar com certeza absoluta o resultado para o fim pretendido. A questão do condicionamento teria um último controle soberano e contradizaria a palavra de Deus. Uma das lutas mais comuns na compreensão dessa doutrina é a presença do mal no universo de Deus e as ações livres das criaturas inteligentes. Se Deus preveniu tudo o que acontece, então como isso se relaciona com os atos pecaminosos? Aqui é uma outra questão, meus irmãos, que nós precisamos entender. Se Deus determinou todas as coisas, por que existe o mal? Por que existe o pecado? Como que isso está relacionado aos decretos de Deus, à vontade de Deus? Como entender isso? Aí nós vamos fazer o seguinte, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre os decretos de Deus no nosso próximo encontro. Nós vamos falar sobre os decretos de Deus e nós vamos falar como os decretos de Deus se relacionam com a vontade do homem, com o pecado
e com o mal. Como que os decretos de Deus se relacionam com isso, né? Só para nós concluirmos aqui, meus queridos, que você que está assistindo essa live, você compreenda, né? Deixe isso guardado na sua mente. Como cristão, como crente, você precisa alinhar suas vontades, seus sonhos, planos, até seu momento de angústia, as incertezas. Você deve buscar a vontade de Deus em cima disso tudo. Orando ao Senhor é que você vai encontrar resposta para isso, para suas angústias, para os seus planos, seus projetos, porque Deus já tem os planos deles em cima dos seus. E para você não se frustrar, você precisa deixar isso bem claro na hora que você for orar. Na hora que você estiver orando, você precisa dizer para o Senhor quais são os seus planos, os seus objetivos. E você precisa pedir ao Senhor, Senhor, coloca a sua vontade acima da minha, mas que essa vontade não venha, a vontade do Senhor não venha me causar nenhum dano, que eu possa aceitar, que eu possa ter, que eu possa compreender a vontade do Senhor na minha vida. Aí, meu irmão, a sua vida como crente, a sua caminhada cristã vai ficar mais suave, mais leve. Por quê? Porque quando as situações vierem, as dificuldades vierem, você vai estar entendendo que Deus está enviando essas situações e essas dificuldades por alguma razão. Algum propósito Ele tem nisso. É como o que nós estamos vivendo agora. O coronavírus, essa doença, trancafiou as pessoas dentro de casa. Você pode ter certeza absoluta, a igreja não passaria por isso se Deus não tivesse uma razão nessa situação. Algo Deus tem para a igreja no futuro. Alguma coisa Deus está ensinando para nós. Ainda não compreendemos, ainda não estamos entendendo. Mesmo vendo pessoas desempregando aí, pessoas perdendo o seu ganha-pão, mas Deus tem alguma coisa nisso. Nisso Deus quer ensinar o povo. Tanto as pessoas aí fora como a nós, principalmente a nós. Só que nós não conseguimos ainda compreender. Então, por meio da oração, que nós possamos entender, né, a mente de Deus e que possamos aceitar a vontade dele na nossa vida. Vamos orar e vamos encerrar nosso